Oi pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o serviço social para entender como que essa profissão está organizada no Brasil, quais são as atribuições desse profissional, o que ele faz, quem são as entidades organizativas, como que é a formação profissional, entre outros elementos. Vamos lá! Vocês já devem ter ouvido falar dos termos serviço social, assistente social, assistência social e assistencialismo, não é? Então vejam, nem tudo se refere à profissão em si. Serviço social é o termo que se refere à profissão e ao curso de serviço social. Já o termo assistente social se refere ao profissional, ou seja, aquele sujeito formado num curso superior de serviço social e que detém registro no Conselho Regional de Serviço Social. Então vejam, quando a gente fala em serviço social, a gente está se referindo à profissão, que é uma profissão de nível superior regulamentada no Brasil. E também o serviço social se refere ao curso de serviço social. Quando vocês falarem que estão estudando na faculdade, vocês não vão dizer que estão fazendo curso de assistência social, vocês vão dizer que estão fazendo curso de serviço social. Por quê? Porque a assistência social se refere a uma política pública, ou seja, a assistência social ela está prevista, assim como outras políticas, como a educação, a saúde, a previdência, prevista na Constituição Federal do Brasil como um direito dos cidadãos. Isso é, a política de assistência social compõe um conjunto de equipamentos, serviços e benefícios sociais voltado ao atendimento das demandas da população. E nessa política de assistência social trabalha um conjunto de profissionais, dentre eles o assistente social. Assim como a política da saúde, há um conjunto de profissionais que atuam nela, como o médico, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, entre outros profissionais, ao que se inclui também o assistente social. Então ninguém aqui vai dizer que está fazendo curso de assistência social. Vocês estão fazendo curso de serviço social e a profissão de vocês vai ser serviço social. E como profissionais, nós temos os assistentes sociais, que são aqueles sujeitos que cursaram a faculdade de serviço social, diplomados, e que detêm registro nos conselhos regionais de serviço social. Agora vejam, o que é o assistencialismo? Onde entra o assistencialismo nisso tudo? O assistencialismo não se refere à nossa profissão, tá? O assistente social não faz assistencialismo e o assistente social não faz assistência social. Veja, a assistência social é uma política, a gente vai ver daqui mais um pouquinho o que o assistente social faz. E assistencialismo é o que então? O assistencialismo é uma prática política organizada pela sociedade ao longo da história para oferecer ações voltadas à benemerência, à caridade, à ajuda mútua, né, voltada ao atendimento de demandas da população não dentro da esfera do direito. Então não é isso que o assistente social faz. Né? Para fazer assistencialismo ou práticas assistencialistas não é necessário ser assistente social e ter um diploma de nível superior. Tá bom, pessoal? Então, a partir de hoje, vocês já vão utilizar corretamente os termos. Serviço social é a profissão, é o curso. O assistente social é o profissional dessa profissão. Assistência social é uma política pública. E assistencialismo é uma forma benemerente de prestação de ajuda ao próximo. Tá bom? Muito bem, então vamos continuar falando dos termos. Nós temos outro termo importante para entender a nossa profissão, que é o bacharel em serviço social. Quem é esse cara? O bacharel em serviço social é o sujeito que cursou uma faculdade de serviço social numa instituição de nível superior, reconhecida pelo MEC, obviamente, e é o sujeito que se diplomou, que concluiu o curso. Então, o diploma que vocês vão receber vai estar escrito bacharel em serviço social. Vocês não vão receber um diploma de assistente social, não é isso que vai estar escrito lá. Vai estar escrito bacharel em serviço social. Bom, e aí como é que eu faço para virar assistente social, então? Para o assistente social, quem é esse sujeito que utiliza esse título, né, essa denominação? É aquele bacharel em serviço social, ou seja, o detentor do diploma
nem nível superior em serviço social e que tem um registro em alguns dos conselhos regionais de serviço social nas diferentes regiões do país, em uma delas, exatamente naquela região em que ele vai estar atuando profissionalmente. Então, o assistente social, para a gente poder utilizar essa denominação, a gente precisa, além de ter o diploma de ser bacharel, a gente precisa estar registrado num conselho regional de serviço social. E como é que eu faço para me registrar, então? Após a conclusão do curso, o diplomado vai pegar os documentos solicitados pelos conselhos regionais. Essas informações vocês podem acessar no próprio site dos conselhos regionais onde vocês forem atuar, e lá vai ter as informações de documentos que têm que ser encaminhados, dentre eles o diploma, e também é feito o pagamento de taxas, né? Uma taxa de inscrição e a anuidade profissional. Após a realização do registro profissional, os assistentes sociais recebem, então, um número de registro profissional. E esse número, que é o número do CRES, ele deve ser utilizado juntamente com a denominação do assistente social. Então, vocês vão fazer lá uma assinatura, um carimbinho com o nome, embaixo o assistente social, CRES, número. Esse é o número de registro profissional que vocês vão carregar ele ao longo de toda a trajetória profissional de vocês. Vamos continuar falando então na denominação profissional. Como que o assistente social é chamado em outros países, em outros idiomas, né? Em espanhol, em inglês, em alemão, o termo não se refere a serviço social e assistente social. O termo utilizado é trabalho social e trabalhador social. No caso do inglês é social work e o profissional é o social worker. Em espanhol, é o trabajo social, o nome da profissão, e o profissional é o trabajador social. Já no francês, a terminologia também é próxima ao nosso, do serviço social e assistente social, só que eu não sei pronunciar o francês. Vocês leiam aí nos slides. E o alemão, que eu também não sei pronunciar, se refere também à ideia de trabalho social e trabalhador social. Aí vocês leiam aí no slide e tentam pronunciar, porque eu não sei. Bom, e como curiosidade também, o Dia Mundial do Serviço Social é o dia 18 de março. E o dia 15 de maio é o Dia do Assistente Social no Brasil, que é um dia muito comemorado, por sinal, há um mês inteiro de comemorações e atividades e atos e ações políticas relacionadas à nossa profissão. Gente, o serviço social no Brasil, tal qual se constitui hoje, nem sempre foi assim ao longo da história da profissão no nosso país. Vejam, a nossa profissão, o serviço social, surge como uma profissão na inserção sociotécnica do trabalho no nosso país a partir do ano de 1936, quando foi instituída a primeira escola de serviço social em São Paulo. Essa escola surge vinculada à Igreja Católica e ela sofre também uma influência teórico-metodológica da doutrina social da Igreja. Portanto, a nossa profissão inicia o seu desenvolvimento no país vinculada ao ideário e às concepções religiosas de mundo e de sociedade. Ao longo do processo histórico, desde 1936 até hoje, o serviço social passou por diversas mudanças, do ponto de vista teórico-metodológico, ético-político, que geraram um giro de concepção de mundo, de sociedade e de profissão junto à nossa categoria profissional. Então vejam, ao longo dos anos 50, por exemplo, o serviço social passa a sofrer uma influência do positivismo norte-americano. Nos anos 60, a profissão também influenciada pelo movimento desenvolvimentista que ocorria no Brasil. E a partir dos anos 60 para frente, até finais de 80 e início de 90, a nossa profissão passa por um movimento chamado de movimento de reconceituação, onde os profissionais passam a questionar acerca do que é a profissão, do que faz o assistente social, quais são os seus objetivos, a quais sujeitos, a qual concepção de mundo a profissão se vincula. E nesse sentido, o serviço social passa a direcionar a sua vinculação
política, ética e teórica aos interesses das classes trabalhadoras, que são os usuários do serviço social. Portanto, há um giro de concepção desvinculando progressivamente dos ideários da Igreja Católica, dos ideários conservadores, e construindo uma nova perspectiva profissional voltada a uma sociedade pautada nos direitos da cidadania. Os anos 90 vão se constituir enquanto um marco nesse processo de renovação do serviço social, onde há o amadurecimento do projeto ético-político e onde há também a construção do marco regulatório atual da profissão, com a instituição da Lei 8662, que é a atual Lei de Regulamentação da Profissão, o Código de Ética Profissional atual e as diretrizes curriculares que regulamentam e direcionam a formação dos assistentes sociais no Brasil, vinculados então a essa concepção de profissão que tem como base o que a gente chama de projeto ético-político do serviço social. Gente, nós vamos pensar aqui. O serviço social, ele surge no Brasil, inserido na divisão sociotécnica do trabalho, num contexto de ampliação da atuação do Estado e da iniciativa privada junto às expressões da questão social. O serviço social se constitui no Brasil hoje como uma profissão de caráter liberal, como uma profissão liberal. As profissões liberais surgiram no Brasil em decorrência da extinção das corporações de ofício, que foram abolidas no Brasil em 1824 através da instituição da liberdade de trabalho. Nesse processo, a partir de 1940, há um processo de proletarização das profissões de nível superior no Brasil, que passam a se subordinar ao empregador, ou seja, são profissões que passaram a estabelecer relações empregatícias com órgãos empregadores. Nesse sentido, se tornou necessário assegurar a esses profissionais uma autonomia relacionada às suas prerrogativas profissionais. Então, quando a gente fala que o assistente social é instituído no Brasil como uma profissão liberal, a gente não está falando que ele é um profissional que presta serviço de forma autônoma, a gente não está falando do profissional autônomo, apesar de que alguns assistentes sociais acabam se inserindo no mercado de trabalho de forma autônoma, mas majoritariamente os nossos profissionais se inserem no mercado de trabalho se submetendo a relações trabalhistas, ou seja, sendo contratados por entidades empregadoras. E nesse sentido, o estatuto de profissão liberal é muito importante para nós e para outras categorias profissionais que também são instituídas como profissões liberais no Brasil, considerando que esse estatuto nos assegura um conjunto de prerrogativas profissionais que nos garantem autonomia profissional na condução do nosso trabalho. Ou seja, nós temos autonomia na condução das nossas competências e atribuições privativas. Contudo, essa nossa autonomia ela não é ampla e restrita, né? A gente vai ver agora no próximo slide. Quem são as profissões liberais no Brasil, então? São aquelas profissões que exigem um diploma legal de nível superior, como no caso do serviço social. São profissões que exigem dos profissionais inscrição num órgão normatizador e fiscalizador de defesa da profissão, né? No caso do serviço social, nós temos o Conselho Federal e conselhos regionais. Outras profissões também têm, como os advogados, por exemplo, tem a Ordem dos Advogados. Os médicos também têm o Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina, entre outras profissões liberais que também têm os seus conselhos, que são órgãos normatizadores e fiscalizadores da profissão. Tá? Então, vejam, as profissões liberais eles têm que ter diploma de nível superior, tem que ter um conselho, né, uma entidade que faça a normatização dessa profissão e a fiscalização do exercício desses profissionais. Além disso, os profissionais liberais eles estão subordinados a um código de ética. Nesse código é previsto um conjunto de condutas que os profissionais liberais, de modo geral, devem seguir na condução
da sua profissão, do seu cotidiano profissional, e por outro lado, né, a esses profissionais liberais também lhe é assegurada a autonomia profissional. Então, quando a gente fala que a nossa autonomia ela não é ampla e restrita, mas que ela é relativa, a gente está entendendo que nós temos que seguir a nossa regulamentação profissional. Isso é, seguir a lei de regulamentação da profissão, seguir o código de ética e as demais normas orientativas da nossa profissão, das políticas com as quais a gente vai estar vinculado, e também considerando que a nossa inserção como trabalhadores das diferentes instituições que nos são campo socioocupacional também vão imprimir direções ao nosso trabalho, limitando também a nossa autonomia profissional. Então, agora que a gente já sabe a denominação correta do serviço social e a gente já sabe também qual é a característica dessa profissão no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre aonde se insere o assistente social, aonde o assistente social trabalha. Tá? Como que ele trabalha, com quem que ele trabalha. Então, primeiro a gente tem que entender que nós nos inserimos em diferentes áreas de atuação, nós trabalhamos dentro dessas diferentes áreas com diferentes segmentos populacionais, a gente trabalha também com diferentes colegas de outras áreas e da nossa própria área, e a gente se insere em instituições com diferentes características. Vamos ver. Uma das áreas de atuação do assistente social é a saúde, por exemplo. Outra área é a previdência, a assistência social, que a gente já falou. A política de habitação também é uma das áreas de atuação do assistente social. O campo sócio-jurídico, a área dos recursos humanos em empresas, o sistema carcerário, a área do meio ambiente, enfim, existem diferentes áreas em que os assistentes sociais se inserem trabalhando em diferentes instituições. Dentro dessas áreas, os assistentes sociais têm como usuários diferentes segmentos da população. Nós podemos trabalhar com mulheres, com crianças, com a pessoa idosa, com negros, negras, quilombolas, indígenas, com homens, com pessoas portadoras de diferentes doenças, com famílias, com indivíduos, com comunidades, com a população LGBTIQ+. A gente pode trabalhar com esses diferentes sujeitos, nas diferentes áreas. A gente pode, por exemplo, trabalhar na área da saúde com criança e adolescente, mas a gente também pode estar trabalhando no sócio-jurídico com criança e adolescente. Então, as diferentes áreas, de diferentes segmentos populacionais vão ser caracterizados dependendo da instituição em que a gente vai se inserir, tá? E essas instituições que a gente se insere, que são os nossos empregadores, são instituições públicas municipais, estaduais ou federais. Também é campo de trabalho para os assistentes sociais, instituições privadas, como empresas, e os assistentes sociais também atuam em instituições sociais do chamado terceiro setor, como em fundações, institutos, OCIPs, entre outras formas de organização da sociedade civil, como movimentos sociais, por exemplo. Então, as características da área de atuação dessa instituição, porque aí o que vai determinar qual que é a área e qual segmento populacional é a instituição em que a gente trabalha, né? Então, ela vai determinar em qual dessas áreas que a gente vai estar atuando. E essas áreas, elas também podem ser, a nossa atuação pode ser também interseccional nessas áreas. A gente pode trabalhar articulando essas diferentes áreas e com esses diferentes tipos populacionais. Então, essa é a diversidade da nossa profissão e as grandes possibilidades que nós temos para atuar dentro do campo do serviço social. E vejam, e nós trabalhamos também com diferentes profissões. Nós podemos trabalhar com psicólogos, dentro da área da educação, nós podemos trabalhar com os profissionais da área da educação, na área da saúde, com enfermeiros, no sócio-jurídico, ou nas empresas, ou enfim, com advogados, entre outras profissões. Tá? Nosso campo de trabalho ele é multifacetado, com várias possibilidades de inserção profissional e de desenvolvimento dentro da nossa área. E agora a gente vai chegar naquela parte que é o que faz o assistente social. E a gente já sabe que o assistente social não faz
assistencialismo. O assistente social não faz assistência social, o que ele faz então? O assistente social tem um conjunto de competências e atribuições profissionais que é o que ele desenvolve no seu cotidiano de trabalho. E essas competências e atribuições envolvem, por exemplo, a análise, elaboração, coordenação e execução de planos, programas e projetos voltados à viabilização de direitos e acesso às políticas sociais. Os assistentes sociais também fazem análise das condições de vida da população e orientam a população, grupos e comunidades sobre o acesso a direitos e serviços voltados ao atendimento das suas necessidades sociais. Os assistentes sociais elaboram laudos, pareceres, estudos sociais. Os assistentes sociais realizam avaliações, analisando documentos, realizando estudos técnicos, coleta de dados, pesquisas. Os assistentes sociais trabalham com planejamento, organização, administração de programas e benefícios sociais. Os assistentes sociais prestam assessoria e consultoria a órgãos públicos, instituições privadas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais. Os assistentes sociais atuam como docentes nas universidades, ou seja, os assistentes sociais desenvolvem um conjunto de atividades que nós chamamos de competências e atribuições profissionais. Então, quando alguém perguntar para vocês o que o assistente social faz, vocês têm que dizer tudo isso. Que o assistente social analisa, elabora, coordena, orienta, executa planos, programas, projetos, laudos, pareceres, perícias, enfim. Todos esses elementos que constam no artigo 4º e 5º da Lei 8.662, que é a Lei de Regulamentação da Profissão. Ali consta o que o assistente social faz. Vejam só, pessoal, a gente falou no início que a nossa profissão surgiu no Brasil em 1936 com a primeira escola, com o surgimento da primeira escola em São Paulo, não é? E vejam, os dados do Cefes, os dados atualizados do Conselho Federal de Serviço Social, vão nos mostrar o número de assistentes sociais que nós temos no país ao longo dos últimos anos. Vejam, para uma profissão que não tem nem 100 anos no Brasil ainda, nos anos 2000 a gente tinha 60 mil assistentes sociais registrados nos diferentes conselhos regionais de serviço social no Brasil. Em 2010, esse número passou para 90 mil profissionais no Brasil. E no ano 2020, que é o dado mais atualizado que eu consegui encontrar até o momento, nós temos 191.652 assistentes sociais registrados nos conselhos regionais do Brasil. Então vejam que ao longo dos últimos 20 anos a gente teve um aumento significativo do número de assistentes sociais no Brasil. Em 10 anos, de 2010 a 2020, esse número mais que dobrou, de 90 mil para 191 mil assistentes sociais no Brasil. Então a gente vê assim como o contingente profissional aumentou numericamente, não é? Acompanhando também o próprio desenvolvimento e as demandas do mercado de trabalho, mas também acompanhando o movimento de ampliação do acesso à educação superior, que a gente vai falar um pouquinho também. Para a gente ter uma ideia do contingente de profissionais de assistentes sociais no mundo, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela com dados da Federação Internacional de Assistentes Sociais. O Brasil se coloca no mundo, com dados de 2020, se coloca no mundo como o segundo país com maior contingente profissional, com 191 mil assistentes sociais. A China apresenta 350 mil assistentes sociais e os Estados Unidos 120 mil assistentes sociais. Já outros países como Argentina, Canadá, Reino Unido apresentam uma faixa de 20 mil assistentes sociais, para a gente ter uma ideia do tamanho do contingente profissional. De acordo com os dados da última pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Serviço Social acerca do perfil da categoria de assistentes sociais no Brasil, nós podemos ver, com dados de 2004,
que a nossa categoria profissional se constitui majoritariamente por mulheres, sendo 97% do contingente profissional e 3% homens. 72% se autodeclararam brancas, 20% negras, 0,38% indígena e 4% se declarou parda. Os principais empregadores dos assistentes sociais nessa pesquisa demonstraram que 40% dos assistentes sociais se inserem em instituições públicas municipais, 24% em instituições públicas estaduais, 13% em instituições públicas federais. Então aqui a gente já consegue ver que o maior empregador dos assistentes sociais são as entidades públicas. E apenas 13% de assistentes sociais indicou que atuam em organizações de caráter privado e 6,81% diz que trabalham em instituições do terceiro setor. Já em relação ao vínculo empregatício, esse perfil mostrou que 55% são estatutários, ou seja, são funcionários públicos, funcionárias públicas, 27% são seletistas, trabalham no regime de CLT e 9% indicaram que atuam com contrato temporário de trabalho. Agora, pessoal, vamos ver um pouquinho acerca das principais entidades organizativas e representativas da nossa profissão. Ou seja, são entidades que reúnem assistentes sociais e que discutem e encaminham temas de interesse relacionados à nossa profissão. No Serviço Social Brasileiro, nós temos o conjunto Cefes-CRES, que é formado pelo Conselho Federal de Serviço Social e pelos Conselhos Regionais de Serviço Social. Os conselhos regionais eles estão distribuídos nas diferentes regiões do país, que é onde os assistentes sociais se inscrevem, fazem sua inscrição, a sua solicitação de registro profissional. E o conjunto Cefes-CRES são entidades muito importantes responsáveis pela fiscalização, orientação do exercício profissional e pela defesa da profissão. Já a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, é uma entidade de grande importância também no Brasil e ela se dedica às discussões e às orientações relacionadas ao ensino, à pesquisa e à pós-graduação no Brasil. Já a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, a ENESSO, é a entidade organizativa dos estudantes de serviço social no Brasil. Então, todas essas instituições são organizações nacionais e elas têm as suas representações nas diferentes regiões do país. Já em relação às entidades internacionais, nós temos a Federação Internacional de Assistentes Sociais, nós temos também a Associação Internacional de Escolas de Serviço Social e nós temos também aqui na América Latina a Associação Latino-Americana de Ensino e Investigação em Trabalho Social. Ainda no que se refere às entidades organizativas da profissão, os assistentes sociais também têm alguma forma de organização sindical. No período da década de 70 e 80, início de 90, existiam entidades sindicais de assistentes sociais, como a Comissão Executiva Nacional de Entidades Sindicais de Assistentes Sociais e a Associação Nacional de Assistentes Sociais. A partir do final dos anos 80 e do início dos anos 90, houve uma discussão na nossa profissão em relação à nossa organização sindical. E entendendo que os assistentes sociais, assim como outras categorias, compõem o conjunto das classes trabalhadoras, os assistentes sociais passaram a entender que a nossa luta por condições de trabalho, por salários, precisava estar articulada com o conjunto das classes trabalhadoras. Nesse sentido, os assistentes sociais passaram a construir um entendimento acerca da necessidade de nós nos inserirmos na luta sindical somados a outras categorias profissionais. Então houve nesse processo a dissolução dessas entidades sindicais de assistentes sociais,
ou seja, uma dissolução desse entendimento da organização sindical por categoria profissional, e os assistentes sociais passaram a aderir, a se filiar e a somar com a luta por condições de trabalho e condições salariais junto com os demais trabalhadores das suas áreas de atividade, ou seja, os assistentes sociais passaram a se vincular aos sindicatos por ramo de atividades. Nos anos 2000, alguns grupos de sindicatos que resistiram a essa dissolução de sindicatos dos assistentes sociais que ocorreram nos anos anteriores, instituíram e criaram a Federação Nacional dos Assistentes Sociais, a FENAS. Segundo os dados do site da FENAS, em 2006 haviam 6 sindicatos filiados à FENAS e nos anos 2000, 19 sindicatos. Nesse site também aparece um sindicato dos assistentes sociais no estado de Santa Catarina, sediado em Blumenau. Nesse sentido, é importante que a gente reforce o entendimento da diferença entre o papel dos conselhos, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Serviço Social, e a atuação dos sindicatos. Vejam só, os conselhos profissionais, as funções deles é normatizar, fiscalizar e orientar o exercício profissional dos profissionais da sua categoria. Já os sindicatos, a função sindical se refere à defesa e melhoria das condições de trabalho e direitos salariais, ou seja, são os sindicatos que vão fazer o enfrentamento e a luta política junto aos empregadores relacionadas às condições e aos direitos trabalhistas, relacionados a negociações e acordos coletivos junto a empregadores. Já em relação à questão salarial de assistentes sociais, cabe lembrar que os assistentes sociais não têm um piso salarial instituído por lei. Há um projeto tramitando atualmente, que é o projeto de lei 1827 de 2019, que define um piso salarial para o assistente social no valor de R$ 4.200 para uma jornada de 30 horas semanais. Contudo, esse projeto ainda encontra-se em tramitação. De acordo com o salariômetro de 2018, a média salarial de assistentes sociais nesse ano para 30 horas semanais de trabalho estava em R$ 2.528. O Cefes elaborou uma tabela de honorários profissionais que serve como parâmetros para prestação de serviços profissionais com valor de norma técnica. Essa tabela está disponível no site do Cefes. Quando a gente falou anteriormente acerca do contingente profissional de assistentes sociais no Brasil, é importante também a gente contextualizar que o aumento do número de profissionais no Brasil também está relacionado com o número de escolas de serviço social e o aumento do número de oferecimento de vagas para estudantes de serviço social no âmbito desses cursos de serviço social. A gente pode ver aqui nesse gráfico que a gente tem, com dados do Censo da Educação Superior de 2018 do INEP, a gente pode verificar que nesse ano havia um total de 390 instituições oferecendo cursos de serviço social. Dessas 390 instituições, 332 são instituições de caráter privado e 58 são instituições de caráter público. Essas instituições ofereciam, em 2018, o total de 480 cursos de serviço social, sendo que 430 cursos eram cursos presenciais e 50 cursos na modalidade EAD. É interessante a gente observar aqui na tabela que todos os cursos oferecidos na modalidade à distância são cursos da iniciativa privada e não de instituições públicas de ensino. No que se refere ao número de vagas, a gente pode observar aqui na tabela também que esses cursos, em 2018, estavam oferecendo um total de 279 mil vagas,
sendo que dessas vagas, 148 mil vagas estavam sendo oferecidas para a modalidade EAD, enquanto 51 mil vagas oferecidas na modalidade presencial. E com esses dados, a gente pode verificar que os cursos à distância têm uma capacidade de oferecimento de vagas muito maior do que a capacidade de oferecimento de vagas dos cursos presenciais, considerando que são 430 cursos presenciais que oferecem 51 mil vagas e apenas 50 cursos oferecem 148 mil vagas. O que a gente pode verificar nessa tabela também é o número de concluintes. Vejam só em 2018 a gente teve o total de 21.727 concluintes, ou seja, formandos nesses cursos de graduação em serviço social, sendo que 11.334 se formaram em cursos presenciais e 10.393 se formaram nos cursos à distância. O serviço social também é uma área que tem cursos de pós-graduação em nível de mestrado e em nível de doutorado. Segundo os dados da plataforma Sucupira de 2020, nesse ano haviam 36 programas de pós-graduação no Brasil, sendo oferecidos 36 cursos de mestrado em serviço social e 20 cursos de doutorado em serviço social. Bom, pessoal, para a gente concluir, então, essa discussão inicial acerca do entendimento da nossa profissão, como que ela se constitui, como que ela está organizada no nosso país, é importante a gente ressaltar que existe um conjunto, um arcabouço normativo que vai regulamentar a profissão no Brasil. Quais são as normativas que orientam o trabalho dos assistentes sociais atualmente? Vejam, a gente tem como norma específica da nossa profissão a Lei Federal 8.662 de 93, que a gente chama de Lei 8.662, que é a Lei de Regulamentação da Profissão. A gente tem também uma resolução do Cefes, que institui o Código de Ética dos Assistentes Sociais. Além disso, nós ainda temos um conjunto de resoluções expedidas pelo Cefes, que também tratam do exercício profissional, e as diretrizes curriculares que vão orientar a formação profissional de assistentes sociais no Brasil. Essas são legislações que dizem respeito à nossa profissão, aos assistentes sociais. Contudo, os assistentes sociais que se inserem nas diferentes políticas também têm como baliza da sua atuação profissional um conjunto de legislações sociais que regulamentam as diferentes áreas de políticas, como, por exemplo, a Lei Orgânica da Assistência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, normas relativas à Previdência Social, ao Sistema Único de Saúde. Então, essas legislações sociais não dizem respeito especificamente do serviço social enquanto profissão, mas também se constituem enquanto marco regulatório relacionado a nossas áreas de atuação.